Em 5 segundos, alerta geral. Alerta geral. O seu direito, a sua voz, o compromisso com a verdade, o programa que defende você. No ar. Alerta geral. Alerta geral. Olá, bom dia. 7 horas no Ceará. Estamos dando início ao Alerta Geral desta terça-feira, hoje 15 de janeiro de 2019. A temperatura prevista para hoje na capital cearense é de máxima de 28 graus e a mínima hoje deve ficar em torno dos 24 graus. Você que acompanha o nosso programa através do Facebook e na internet já pode ver algumas imagens da nossa cidade. E a partir de agora você confere os destaques do programa de hoje. Combate continua. Recompensa para informações sobre ataques e suspeitos pode chegar a R$30 mil. Governador vai convocar 1.200 policiais da reserva até sábado. Descaso com a saúde. Justiça condena a Unimed Fortaleza a pagar R$ 72.100 por não custear internação de emergência. Dinheiro na espera. Receita libera consulta da restituição do imposto de renda de 2008 a 2018. Economia ressurge. Brasileiro volta às compras no varejo. Indicador mostra crescimento de vendas em todo o país. Carestia na terceira idade. Inflação para o idoso em 2018 já é maior que a da população em geral. E mais. Solenidade no Planalto. Bolsonaro assina decreto liberando porte de armas. Cresce procura no comércio e em cursos de tiro. Essas e outras informações você confere a partir de agora na edição de hoje do Alerta Geral. No Alerta Geral, o comentário de Luzenor de Oliveira. Um dos assuntos mais presentes na vida dos brasileiros pelos próximos meses já faz parte do nosso cotidiano. Eu falo sobre a reforma da Previdência Social. As mudanças nas regras para os trabalhadores se aposentarem ou receberem pensões começam a ser feitas neste primeiro semestre de 2019. Uma ala do Palácio do Planalto tem pressa em avançar com as regras que deem fôlego a médio e longo prazo ao caixa do INSS. Outra ala prefere conduzir a chamada reforma previdenciária de forma mais lenta, sem muito abafamento, ou afobamento, melhor dizendo, ou seja, sem muita pressa. Há, porém, um grande dilema. O governo do presidente Jair Bolsonaro ainda não tem definidas as normas previdenciárias a serem apresentadas ao Congresso Nacional. Há conflito de ideias entre os técnicos e articuladores da proposta de reforma a ser apresentada pelo Palácio do Planalto. São divergências sobre medidas mais brandas ou mais radicais. A reforma vai mexer com a vida de milhões de brasileiros que estão a caminho do mercado de trabalho. Os contribuintes irão se deparar com uma idade mínima para a aposentadoria ser concedida, com regras mais duras para o recebimento de pensão e também com a alteração nos benefícios rurais. Outra mudança em debate: o INSS poderá barrar o acúmulo de pensão e aposentadoria. Se essa regra prevalecer, vai valer o benefício maior. É grande a expectativa dos segurados sobre as propostas a serem apresentadas nos próximos dias ao Congresso Nacional, nesse campo da área previdenciária pelo governo federal. O assunto mexe com a sua vida, mexe com a vida de milhões de brasileiros e entra na minha conversa hoje no Jornal Alerta Geral com o jornalista Beto Almeida. Ao meu lado também Lucínia Barbosa. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. São 7 horas e 4 minutos. Acompanhe o Ceará agora em nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook ao vivo para você. Estamos no Twitter e também no Instagram. O WhatsApp do Alerta Geral, 0 operadora 859-8940-2385. 7 horas e 4 minutos. Anunciada no pacote de medidas contra ações das facções criminosas no Ceará, a convocação de policiais da reserva colocará novamente nas ruas 1.200 agentes da Segurança Pública do Estado até o fim desta semana. Conforme o secretário da Segurança Pública e Defesa Social, André Costa, serão chamados aqueles militares que entraram na reserva nos últimos 5 anos.
Os homens e mulheres que reforçarão a segurança passarão por avaliação médica e física antes de reassumirem o serviço. Eles devem cumprir atividades de menor risco, como funções administrativas e guarda de locais específicos. A ideia é liberar policiais especializados para outras missões. 7h05, uma segunda-feira considerada com normalidade após 14 dias de ataques criminosos na Grande Fortaleza. O Sátiro Salles tem mais detalhes. Uma segunda-feira considerada dentro da normalidade após 14 dias de ataques criminosos na Grande Fortaleza. O governo do estado manteve as ações para cercar a criminalidade. A prefeitura, por sua vez, tentou limpar a cidade. Embora muitas áreas ainda esteja tomada pelo lixo, o transporte coletivo funcionou. No comércio, os lojistas expuseram a sua esperança de que um novo momento está chegando. Um novo momento de paz e boas vendas. A Grande Fortaleza registrou ainda pelo ar o barulho dos helicópteros das polícias militar e rodoviária federal. Os agentes da PRF monitoraram os trechos das BRs que cruzam a Grande Fortaleza, enquanto técnicos do DENIT mantiveram vigilância sobre os danos da ponte atingida por bombas em Chorozinho e o viaduto do entroncamento das BRs 020 e 222 em Caucaia, que continua interditado. Com informações sobre a segurança pública no estado do Ceará, Sátiro Salles para o Alerta Geral. Recompensa para quem denunciar crimes no Ceará pode chegar a R$30 mil, anuncia governador Camilo Santana. Vanderlei Moisés. A recompensa para quem prestar informações para a polícia sobre os ataques criminosos ocorridos em Fortaleza e no Ceará pode chegar a R$30 mil, anunciou o governador Camilo Santana nesta segunda-feira. O pagamento mínimo definido na lei da recompensa é de R$1 mil. O governador assinou o decreto que regulamenta a lei na tarde dessa segunda-feira. As denúncias podem ser feitas pelo 181 e pelo WhatsApp, que é o 085 98969 0182. O pagamento é destinado a quem prestar informações que levem à elucidação de crimes cometidos, à elucidação de fatos ou atos preparatórios ao cometimento de crimes, evitando a consumação da ação delituosa, a localização de pessoas procuradas pelos órgãos de segurança ou contra as quais existam ordem de prisão, e identificação e localização de bens móveis ou imóveis pertencentes a membros de organizações criminosas. O decreto também define uma comissão formada por representantes da Secretaria de Segurança do Ceará, Secretaria de Administração Penitenciária, Procuradoria-Geral do Estado, Casa Civil e Secretaria do Planejamento e Gestão, que vai definir cada caso de pagamento conforme regras estabelecidas. Vanderlei Moisés, direto da redação, para o Alerta Geral. São 7h08. Bolsonaro assina nesta terça-feira decreto sobre posse de armas, informa a Casa Civil. Almir Fernandes tem as informações. O presidente Jair Bolsonaro deve assinar na manhã desta terça-feira 15 o decreto que flexibilizará a permissão para posse de armas de fogo. A assinatura está prevista para ocorrer às 11 horas da manhã no Palácio do Planalto, em Brasília. De acordo com informações da assessoria do Ministério da Casa Civil, o texto será publicado no Diário Oficial da União logo após o término da cerimônia. A flexibilização do Estatuto do Desarmamento é uma bandeira conhecida de Jair Bolsonaro. Quando parlamentar, o capitão da reserva foi uma das principais vozes contrárias à proibição da venda de armas de fogo proposta por referendo à população em 2005. Na campanha à presidência do ano passado, Bolsonaro prometeu aos eleitores que, em caso de vitória, tomaria medidas para alterar o Estatuto do Desarmamento. Na última semana, uma reportagem exibida pelo SBT apresentou uma prévia do decreto que será assinada nesta terça. De acordo com o canal de TV, a efetiva necessidade de possuir uma arma será automática para os cidadãos que moram em cidades ou estado com taxa de homicídio superior a 10 mortos a cada 100 mil habitantes. Também devem ser beneficiados proprietários de estabelecimentos comerciais, residentes em áreas rurais, além de servidores públicos que exercem funções com poder de polícia. Com informações da rádio Várzea Alegre FM, para o Jornal Alerta Geral, Almir Fernandes. São 7h09. Vamos à região dos Inhamuns. Alverne Lacerda traz informações sobre o consórcio de saúde que entra no debate entre vereadores. Alverne, bom dia.
Bom dia, Luzenor e ouvintes do Alerta Geral em todo o Ceará. A Câmara Municipal de Itauá voltou ontem com suas atividades legislativas e o principal foco dos vereadores, o consórcio da Policlínica, o consórcio de saúde que reúne UPA, Policlínica e Centro de Especialidades Odontológicas. Vale para os municípios de Itauá, Parambu, Armeiroz e Aiuaba. Há um certo temor de que as ações de saúde do consórcio não possam continuar nos próximos dias. O motivo seria o prefeito Fred Rego, que assumiu o cargo recentemente, não teria assinado ou autorizado. O líder do prefeito na Câmara, o vereador Ronaldo Filho, disse que tudo isso depende de uma ata que deve ser assinada ou encaminhada, sabe por quem, Luzenor? Por um ilustre ouvinte do Alerta Geral, o chefe da Casa Civil, Nelson Martins, que deve estar nos ouvindo. Esta ata, segundo o líder do prefeito, Fred Rego, resolveria todo o problema de atendimento aqui em Itauá e na região via consórcio. Portanto, Luzenor, cabe ao nosso ilustre Nelson Martins dar a sua palavra final sobre esta questão. Alverne Lacerda, de Itauá, para o Alerta Geral. São 7h11. Alverne Lacerda, o articulador político, secretário de governo do estado do Ceará, Nelson Martins, será contactado pela produção do jornal Alerta Geral sobre essa demanda na área de saúde para a região dos Inhamuns. E daqui a pouco, no Alerta Geral, você vai acompanhar o comentário do médico ortopedista, professor da Universidade Federal do Ceará, Henrique César, que vai falar nessa área de saúde sobre a influência das fake news. Daqui a pouco. 7h12. Justiça condena a Unimed Fortaleza a pagar R$72 mil por não custear internação de emergência. Sátiro Salles. A Unimed Fortaleza, cooperativa de trabalho médico, foi condenada a restituir mais de R$67 mil. Gastos de um tratamento, além de R$5 mil de título de danos morais a um paciente. A operadora se negou a custear despesas médicas decorrentes da internação emergencial para um paciente infartado, que buscou atendimento em um hospital próximo e não credenciado. A decisão é do juiz Cid Peixoto do Amaral Neto, titular da 3ª Vara Civil do Fórum Clóvis Bevilacqua. Conforme o processo, o usuário do plano de saúde sofreu um infarto agudo, razão pela qual foi levado para o estabelecimento de saúde mais próximo de sua casa, o Hospital Monte Clínico. Na ocasião, recebeu o tratamento necessário e ficou internado por 7 dias. Como a cooperativa se recusou em custear os gastos relativos à exigência sofrida, ele teve que desembolsar a quantia de R$ 67.157,94. Posteriormente, o paciente tentou obter o ressarcimento dos valores gastos. Entretanto, a operadora se recusou novamente a pagar. Na contestação, a Unimed Fortaleza alegou ausência de obrigação em custear atendimento em prestadores não credenciados, que dispõem de vários hospitais aptos a prestar este atendimento ao paciente. O juiz não acatou as alegações afirmadas que a necessidade do paciente deva sempre ficar acima de cláusulas contratuais. Sátiro Salles para o Alerta Geral. São 7h14, uma segunda-feira com cara de tranquilidade na Grande Fortaleza após 2 semanas de tensão e ataques criminosos, e também a terça-feira já começa com mais ânimo entre os fortalezenses e ainda no bate-papo político. Bom dia, jornalista Beto Almeida. Bom dia, Luzenor, bom dia aos ouvintes. Uma ótima manhã de terça-feira, é isso mesmo, Luzenor. Os ataques criminosos diminuem no Ceará. Chega hoje reforço da Polícia Rodoviária Federal, mas a população segue se perguntando quando a rotina será retomada, Luzenor.
E ainda Beto Almeida, Rodrigo Maia elogia medidas de Camilo Santana e anuncia combate ao crime organizado como prioridade na Câmara Federal. Vamos conversar também sobre o clima acirrado na Câmara Municipal de Caucaia. Ameaça novo mandato de Natécia Campos na presidência da casa. Proposta de reforma previdenciária do governo do presidente Jair Bolsonaro pode sair a qualquer momento do papel. Enquanto isso, Zino, os trabalhadores que aguardam essas mudanças radicais na Previdência, 142 deputados federais já podem se aposentar com até 34 mil reais de salário. E ainda Beto Almeida, o PSDB do Ceará já está de olho nas eleições de 2020 e em Fortaleza, os tucanos querem lançar o deputado estadual Carlos Matos na disputa pela prefeitura. Daqui a pouco muito mais dentro do bate-papo político. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Quer capacitação? Tá na mão. Com o EAD Sebrae, você tem aulas gratuitas pelo celular quando e onde estiver. São cursos, oficinas, jogos e podcasts, todos gratuitos. Basta acessar ce.sebrae.com.br, clicar em cursos online, EAD, depois em faça login ou cadastre-se e preencher seus dados. Escolha o curso e clique em realizar matrícula. Pronto, sua aula já vai começar. Aproveite os cursos do EAD Sebrae. Especialista em pequenos negócios. Alerta Geral. O novo começa todos os dias. E é para continuar fazendo um novo Ceará que o governo do estado segue inovando e investindo no início de tudo: nossas crianças. Estudos comprovam que o cuidado com a primeira infância gera benefícios para todos, a curto, médio e longo prazo. É nesse período que se desenvolvem as competências básicas para adquirir novas habilidades, gerando um ciclo de conhecimento intelectual e socioemocional fundamental para uma sociedade mais justa, segura e capaz. Em mais uma ação pioneira do governo, o programa Mais Infância Ceará oferece a cada criança todo o suporte necessário para se desenvolver e virar um adulto mais criativo, produtivo e feliz. É o governo do estado transformando o presente das nossas crianças e o futuro do Ceará. Governo do estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Alerta Geral. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Alerta Geral. Quando o ônibus chega... Sai. Ah, eu primeiro. Ô, eu tava na fila. Eu tô na fila, hein? O lugar é meu. E Dona Francisca, de 70 anos, é atropelada pelos demais passageiros. Ela entra pela frente com o cartão do idoso na mão, mas não consegue lugar para sentar, mesmo tendo assentos preferenciais nos ônibus. E se fosse a sua mãe? Ou melhor, e se fosse você? Um dia também vamos envelhecer. Por isso não esqueça, Idosos Primeiro. Uma campanha da Defensoria Pública do Estado do Ceará, em parceria com o Sindônibus e o Sinterônibus. Alerta Geral. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. Alerta Geral. São 7h18. O secretário de Relações Institucionais da Casa Civil do Governo do Estado, Nelson Martins, estava nos acompanhando, está nos ouvindo no Jornal Alerta Geral e acompanhou essa participação do nosso correspondente Alverne Lacerda, falando sobre o consórcio de saúde da região dos Inhamuns, que depende da assinatura do secretário Nelson Martins para avançar em algumas ações. Secretário, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Essa assinatura do senhor já foi posta no papel e encaminhada para a região dos Inhamuns na área da saúde. Bom dia, secretário. Bom dia, Luzenor. Bom dia, Beto, a todos os ouvintes do Alerta Geral. Dizer para você que eu sou ouvinte diário do seu programa. Coincide exatamente no período que eu estou saindo de casa para ir trabalhar. Então, diariamente eu ouço o programa. Meu caro Luzenor, só para esclarecer, o que aconteceu em Tauá
em relação ao consórcio de saúde, é que, como você sabe, no Alverno também, houve a substituição do prefeito anterior pelo prefeito atual. Então, o que está faltando é apenas fazer uma assembleia do consórcio para que o novo prefeito assuma, no lugar do prefeito anterior, a presidência do consórcio. Eu ontem mesmo tive contato com o novo secretário de saúde, doutor Cabeto, reuni com o Cláudio Frota, que é o assessor dele nessa área, e o governador já autorizou que nós fizéssemos o mais rapidamente possível essa substituição. Conversei com o governador ontem, conversei com o secretário da Casa Civil, o Elcio Batista, e vamos então hoje mesmo providenciar a marcação dessa assembleia para que o prefeito anterior, que era o presidente do consórcio, prefeito de Itauá, seja substituído pelo atual prefeito. E aí todas as providências normais relativas ao consórcio poderão ser encaminhadas. Então o que falta na verdade é isso. Secretário Nelson Martins, eu quero agradecer essa sua informação em nome do Alverne e dos ouvintes que nos acompanham pela FM Trici em Itauá neste momento e ao mesmo tempo manifestar a minha felicidade de tê-lo diariamente como ouvinte do jornal Alerta Geral. Agora eu quero sair dessa área da saúde para conversar sobre outro assunto que interessa a todos os cearenses. Eu disse aqui que nós tivemos uma segunda-feira tranquila na região metropolitana de Fortaleza, sem ataques criminosos, com novas ações do governo do estado. A terça-feira também já começa com ar de tranquilidade. Essa tranquilidade, secretário Nelson Martins, tende a prevalecer diante do cerco que o governo do estado, em parceria com o governo federal, está fazendo às facções criminosas? Na verdade, Luzenor e Beto, nós estamos muito satisfeitos. Realmente a situação está acalmando muito mais. Eu entendo que o governador Camilo Santana assumiu a coordenação desse processo, juntamente com o secretário de Segurança, com o secretário de Administração Penitenciária, com toda a área de segurança do Estado. Tem havido um apoio importantíssimo do governo federal e isso tem ajudado muito a que se consiga monitorar bem e minorar os efeitos desse período aí de violência. Então, nós estamos muito, otimistas que isso possa vir a ser uma coisa mais definitiva em termos de acalmar essa situação. E quero, inclusive, aqui de público, agradecer aí, eu ouço o seu programa todo dia e tenho visto o quanto vocês têm contribuído, inclusive com aquela participação direta do governador numa entrevista semana passada. E também um outro aspecto importante, que era aqui de público agradecer a todos os deputados e deputadas da Assembleia Legislativa, que num momento histórico, eu sei que tanto você como o Beto acompanham a Assembleia Legislativa há bastante tempo, e foi realmente um momento histórico em que uma convocação extraordinária vota 9 matérias num único dia, inclusive num sábado. Então isso ajudou também muito para que algumas ações fossem tomadas. Mas de qualquer forma, essa vigilância, a manutenção, a intensificação desse trabalho nos presídios, na segurança pública, deve continuar. Secretário, para concluir essa entrevista também conosco, o jornalista Beto Almeida. Secretário Nelson, bom dia. Só uma pergunta agora, na questão mesmo da relação política. O senhor vai, naturalmente, tem secretário especial de Relações Institucionais aí ligado à Casa Civil, mas na prática vai manter essa relação, né, com os deputados estaduais aqui na Assembleia Legislativa. E eu pergunto para o senhor o seguinte, o líder, a figura do líder do governo, a gente chegou a divulgar aqui, por exemplo, que o Elmano de Freitas, que é petista, já estaria definido para ocupar essa nova função. De fato, isso já é algo que está definido ou ainda precisa realmente ser confirmado pelo governador Camilo Santana? É praticamente certa, né, que seja o deputado Elmano o novo líder do governo. Mas evidentemente que ainda haverá uma última reunião com o governador e o nosso companheiro deputado Elmano, para que isso aí seja definido. Mas é muito provável, eu devia ter chances quase totais de que isso venha a acontecer. O deputado Elmano, nesses últimos 4 anos,
da gestão do governador Camilo, ele ajudou muito na Assembleia. O nosso líder, Evandro Leitão, fez um grande trabalho. A gente tem que entender que no começo da gestão, né, nós tínhamos uma oposição bastante numerosa e bastante qualificada. Evidentemente que com o passar do tempo, com o trabalho que o governador Camilo desempenhou, uma falha aqui na entrevista com o secretário Nelson Martins. Nós queremos agradecer ao secretário Nelson Martins nessa participação no jornal Alerta Geral, com essas informações sobre a região dos Inhamuns e também em relação a essas medidas que estão sendo adotadas pelo governo do estado no combate à criminalidade. São 7h25. As políticas de saúde. A saúde na política. Com o doutor Henrique César. Bom dia, ouvintes do Alerta Geral. Bom dia, Lucinha. Bom dia, Luzenor. Bom dia, Beto Almeida. O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, CREMESP, iniciou ontem uma mobilização para que os médicos inscritos naquela entidade ajudem a combater as notícias falsas em redes sociais, as chamadas fake news. O foco inicial será nas campanhas de vacinação. Essa ação é motivada pela queda importante no número de vacinações que acontece no Brasil. Essa queda é atribuída às muitas notícias falsas em redes sociais sobre esse ato de imunização. Um gravíssimo problema de saúde pública. Propiciou o retorno de algumas doenças infecto-contagiosas graves que eram consideradas em controle nacionalmente. Parabéns ao Conselho Paulista pela proatividade. Esta é uma verdadeira política multiplicadora de promoção de saúde. Que outros conselhos sigam o exemplo. Em agosto do ano passado, o próprio Ministério da Saúde já havia lançado um canal para que a população pudesse verificar se a informação que circula nas redes sociais é verdadeira ou é falsa. Ao receber o conteúdo, você, cidadão, você ouvinte do Alerta Geral, pode encaminhar pelo WhatsApp para o número 61992894640 e técnicos checam a veracidade da informação com que constava em redes sociais. Nós que fazemos o jornal Alerta Geral também nos disponibilizamos através de nossos canais a levar as verdadeiras informações sobre saúde aos nossos ouvintes e à população cearense, com compromisso sempre com a verdade e que nada fica pela metade. Henrique César, médico, ortopedista e professor universitário para o Alerta Geral. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Doutor Henrique César está chamando a atenção para um assunto que é de uma gravidade imensa, porque o impacto que essas fake news causam na vida dos cidadãos não se resumem, infelizmente, à questão política, à disputa acirrada da disputa eleitoral. Essa questão está indo para além, está ativando e principalmente chegando à saúde do brasileiro. Na medida em que, por exemplo, começam a pipocar nas redes sociais, principalmente no WhatsApp, aquelas informaçãozinhas do parente, da tia de um conhecido seu, de um vizinho que mora ninguém sabe aonde, mas que dá uma informação simplesmente falsa sobre o risco, por exemplo, de uma vacinação. E aí o que tem acontecido? Tem caído a imunização para doenças importantes. Nós estamos voltando a um risco, Luciano, de doenças que haviam simplesmente sido controladas, desaparecidas, por exemplo, com a paralisia, e aí está voltando o risco disso. E o doutor Henrique César, como profissional de saúde, tem, inclusive, ele disse uma coisa importante, o papel que o CREMESP de São Paulo chamou a atenção para os seus profissionais, mas que vale aqui para o nosso estado do Ceará. Eu acho que um médico do porte do doutor Henrique, como qualquer outro médico, sempre que tiver uma notícia dessa de fake news, quando entra um médico, Luciano, dando informação correta, falando o peso que ele tem como profissional de saúde, esse é o ponto para combater as fake news. É um absurdo. O que nos chama a atenção, Beto Almeida, é a facilidade com que as pessoas consomem notícias sem a preocupação de saber a origem e a veracidade daquele conteúdo. Então há uma necessidade das pessoas fazerem um filtro dessas informações e desconfiarem sobre aquela notícia que está chegando pelas redes sociais. É importante essa iniciativa do Dr. Henrique César em alertar a população e ao mesmo tempo estimular um debate sobre a necessidade de campanhas partindo de instituições como o Conselho Regional de Medicina para esclarecer a população em relação às fake news, em relação às notícias falsas, porque o impacto provocado por essas notícias, por essas informações na vida das pessoas é grande.
e especialmente impacta, o Beto Almeida, na vida futura de crianças que perdem a vacinação ou que deixam de se vacinar. Exatamente, Luciano. E outra coisa, viu? A gente percebe claramente o seguinte, que nesta, né, que eu chamo de fake news, é uma coisa criminosa também, porque simplesmente impacta nas políticas de saúde pública. Aí, de repente, você passa a questionar, por exemplo, se a Secretaria de Saúde do Estado ou as secretarias municipais de saúde estão fazendo o seu papel. Estão. Só que, seguinte, hoje a disseminação da informação é algo tão violento que, se ela não for bem conduzida, causa esse problema que nós estamos enfrentando hoje. São 7 horas e 30 minutos e daqui a pouco vamos entrar na pauta política do bate-papo político, Beto? Vamos sim, senhor, porque tem disputa pela presidência da Câmara Municipal lá em Calcaia e tem também Câmara Federal. O Rodrigo Maia esteve aqui, conversou com a bancada federal do Ceará. Daqui a pouco muito mais dentro do bate-papo político. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Vai fazer um evento e não tem como transportar os convidados? Fretar. Está precisando de uma van para curtir um show com a galera? Fretar. Vai fazer um passeio com a turma para uma cidade ou praia mais distante? Fretar. Nós temos a solução em transportar pessoas. Com uma grande frota, estamos no mercado há 14 anos, oferecendo nosso serviço com segurança e cordialidade. Nós somos a Fretar. Solicite seu orçamento 3023-0307 ou contato@fretarlogistica.com.br. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. Alerta Geral. São 7 horas e 32 minutos. A produção do Jornal Alerta Geral acaba de levantar informações sobre dados em relação às fake news, né? O Ministério da Saúde, que lançou um aplicativo para as pessoas denunciarem as notícias falsas, já recebeu mais de 2.000 mensagens. Entre os boatos mais espalhados no aplicativo de mensagens, Beto Almeida, estão notícias sobre proibição da vacinação contra HPV, um câncer de olho causado pelo uso de smartphones, vírus HIV sendo injetado dentro de frutas e a presença de uma bactéria no feijão que pode ser combatida com vinagre. Todas as notícias são falsas, então é preciso que as pessoas tenham muito cuidado e zelo pela própria saúde e não devem acreditar nessas mensagens. Pior, Zenor, é que como isso é feito basicamente pelo WhatsApp, aí é o seguinte, hoje tem a vovó, na maior boa vontade, todas as avós acessam o WhatsApp, de repente pega um negócio desse, passa para a família, que passa para um outro parente. Isso ganha uma dimensão que às vezes você não tem noção. Porque realmente as pessoas acabam não tendo a noção de avaliar o impacto daquela notícia e principalmente a veracidade. E o jornalista Beto Almeida fala com conhecimento de causa porque quando ele se refere à vovó, ele tem experiência dentro da própria família. Exatamente. Sobre esses contatos. São 7 horas e 33 minutos. Vamos falar sobre política. O presidente da Câmara Federal e candidato a um novo mandato à mesa diretora esteve nesta segunda-feira em Fortaleza. O deputado federal Rodrigo Maia se reuniu com o governador Camilo Santana e destacou a importância das ações desenvolvidas pelo Ceará no combate à criminalidade. O Carlos Silva chega com mais informações. O presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, do DEM, disse nesta segunda-feira, ao se reunir com deputados federais do Ceará, que a aprovação de leis para o enfrentamento ao crime organizado é uma das prioridades do Poder Legislativo em 2019. Maia, que é candidato a um novo mandato de presidente da mesa diretora, se reuniu também com o governador Camilo Santana e com o senador eleito Cid Gomes, do PDT, e destacou as ações desenvolvidas pelo governo do Ceará como acertadas
na atuação dos grupos criminosos. Segundo Rodrigo Maia, as medidas adotadas no Ceará representarão um bom exemplo nas ações para frear o tráfico de drogas e de armas que dão sustentação ao crime organizado. Maia disse que, no ano passado, como presidente da Câmara Federal, criou um grupo de trabalho liderado pelo ministro Alexandre Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, para elaborar projetos que instituem medidas contra a violência, que mudam leis sobre o terrorismo, progressão de penas e, por exemplo, que as decisões dos juízes sobre o crime organizado não sejam isoladas. Já com essa preocupação, nós criamos um grupo de trabalho que eu falei aqui, liderado pelo ministro do Supremo Alexandre Moraes, de enfrentamento ao crime organizado. Muita coisa. Eu deixei uma cópia, o anteprojeto já virou projeto apresentado por alguns parlamentares. Eu acho que esse é um bom caminho no legislativo. Agora, aqui no Ceará, por exemplo, o governador Camilo tem bons exemplos de coisas que ele vem fazendo ao longo dos últimos 2, 3 anos que podem ser repetidas em outros estados. Então, acho que os bons exemplos dos estados, do enfrentamento que está sendo feito agora, que é doloroso, mas é importante, a legislação pode colaborar. E nós temos esse projeto que pode servir de base, né, para discutir os temas que estão colocados nele, né, entre outros temas, a redução da progressão de pena, varas coletivas para que o juiz não decida sozinho contra o crime organizado. O conceito de terrorismo é um tema que preocupa os governadores como um todo. Então tem um projeto que está tramitando na Câmara, que deve virar comissão especial, né, se por acaso eu continuar na presidência da Câmara, para que a gente possa também fazer, junto com a agenda econômica, a agenda de segurança uma agenda prioritária, porque os problemas de segurança, eles atingem todos os estados brasileiros e, como eu disse, alguns bons exemplos que nós estamos tendo aqui no Ceará, né, da forma como está sendo enfrentado, com as dificuldades que a gente está vendo, mas eu tenho certeza que o resultado rapidamente vai ser positivo, porque o governador Camilo com certeza, eu já disse aqui no início, para mim é um dos grandes governadores, um dos grandes gestores públicos que o Brasil tem hoje. O governador Camilo tem o Estado sob controle, diferente do Rio, que o governador Pezão, à época, perdeu o controle do Estado do Rio. Uma coisa é você estar enfrentando o crime organizado e o crime organizado está tentando fazer com que o governo recua. Isso é uma coisa diferente, que é o que está acontecendo aqui. Aqui o governo está avançando e está tendo a reação, e tenho certeza que num prazo curto, né, o governo mostrará que a sua política está correta. Segundo Rodrigo Maia, nesse debate, muitas iniciativas do governo do Ceará podem ser repetidas em outros estados. Antes de retornar a Brasília, Rodrigo Maia foi convidado do líder do PSD, Domingos Neto, e participou de um jantar com deputados federais do Ceará. Informou para o Alerta Geral Carlos Silva. São 7h37. Jornalista Beto Almeida, nessas declarações do presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, a resposta a um questionamento quando alguém fala sobre traça um paralelo entre o estado do Rio de Janeiro e o estado do Ceará, que vive ou que nesse momento está saindo dessa onda de violência. E outro aspecto, falávamos nesta segunda-feira sobre a nacionalização desse debate, das ações contra o crime organizado, quando dizíamos que o combate ao crime organizado não é apenas do estado do Ceará, mas de todo o Brasil. E aqui no Ceará, o presidente da Câmara Federal disse que a pauta prioritária neste primeiro semestre será a discussão de leis que endureçam as medidas, as normas, as penas contra quem se envolve com o crime organizado. É bom a gente deixar claro o seguinte: o real motivo da presença do deputado Rodrigo Maia ao Ceará não foi essa história de segurança, de projetos que vão tramitar na casa. O real motivo, o interesse que o trouxe aqui foi a reeleição dele, a busca de apoio dos deputados que compõem a bancada federal do Ceará, ou seja, os 22 deputados federais. Ele teve ontem a presença de 15 desses 22 deputados. Todos eles declararam apoio à reeleição de Rodrigo. Ele saiu satisfeitíssimo, porque era isso que ele queria. O resto é perfumaria. No sentido que eu digo perfumaria é o seguinte: ele fez acenos... Almeida, quero só discordar aqui dessa sua ele fez linguagem. acenos positivos. Perfumaria. Perfumaria, sabe por quê? Calma, peraí, tenha calma. Eu tô calmo. Eu tô calmo. A grande importância dele, que ele falou aí, o prioritário do Rodrigo Maia nesse primeiro semestre, não é nada de projeto de segurança não, Zeno, é reforma da Previdência. Jornalista Beto Almeida. O resto, resto, isso daí, ele fez acenos não, positivos ao governador Camilo Santana. Não, Beto Almeida.
Eu creio... Você acha que o Rodrigo Maia, de verdade, veio para cá pro Ceará para discutir segurança pública? Ele fez declarações que eu acho que foram positivas. Não fiz essa interpretação. Mas o objetivo dele é a reeleição dele, Zenô. Beto Almeida, isso não tira o valor, a virtude desse conteúdo, dessas declarações sobre as dificuldades enfrentadas pelo estado do Ceará. O que é que há de preocupação hoje, nesse momento, para a população do Ceará? É que as ações contra o crime organizado continuem sendo intensificadas e que hoje parte da população não sabe que o governador Camilo Santana está com pouco apoio do governo federal ou com o apoio necessário para o enfrentamento da crise na área de segurança pública. O que a população precisa saber e ter certeza é que o governo do estado está enfrentando o crime organizado, mas precisa do apoio ainda maior do governo federal e também da cobertura de leis que precisam passar pelo Congresso Nacional para inibir ainda mais a atuação do crime organizado. O que eu quero dizer, Beto Almeida, para resumir, para você não ficar irritado, eu não tenho nada a ver com isso, vá com calma, é que o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, veio sim ao Ceará captar votos pela reeleição. E ele aproveitou, conversou com o governador Camilo Santana, com o senador eleito Cid Gomes, e expôs que no primeiro semestre na Câmara Federal, uma das prioridades é a discussão de leis que estabeleçam essas regras mais duras contra o crime organizado. O que tem de errado nisso, Beto Almeida? Não estou dizendo que tem nada de errado. Você fala assim... Eu só estou dizendo o seguinte, que na realidade, essa história de ele falar sobre a situação da segurança no estado do Ceará foi um gesto que eu considero de cortesia, de reconhecimento ao trabalho do governador, mas o que eu estou querendo colocar é o seguinte, que o que o trouxe aqui ao estado do Ceará, especificamente, de forma muito direta, foi a reeleição dele, a tentativa de continuar presidente da Câmara, que está, por enquanto, muito bem sucedida. Eu acho que ele será o próximo presidente. Os demais, para os nossos ouvintes... todos os demais assuntos, eu não estou tirando a relevância, nem o trabalho do governador Camilo Santana, eu só estou dizendo que esse assunto colocado na boca do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, é cortina de fumaça para a questão que interessa para ele, que é a reeleição. E sobre a reeleição, Luzenor, eu estou dizendo o seguinte, para a população, não, Beto, eu acho o seguinte, Luzenor, vamos ser muito pragmáticos. A importância para o Rodrigo Maia são os votos, mas para a população, Beto Almeida, é importante que nós tenhamos um presidente da Câmara Federal. Beto Almeida, me permita concluir? Tá, conclua. Para a população, Beto Almeida, é importante ouvir o compromisso de um presidente da Câmara Federal de colocar o Ceará como um dos centros do debate nesse momento em que a população enfrenta essa onda de violência. A partir do momento que o presidente da Câmara Federal expõe esse compromisso com essa agenda e ao lado dele estão, como você acabou de dizer, 15 deputados federais, o que é que nós poderemos ter no futuro bem perto? É que nós iremos, e a população precisa também, cobrar desses deputados federais do Ceará o compromisso que o Rodrigo Maia assumiu aqui no Ceará de colocar em votação projetos de lei que tenham reflexo na vida do cearense. Para mim, o importante é isso, você avalia em outro aspecto. Mas vamos continuar falando sobre política, Beto? Vamos. Porque o PSDB já está de olhos voltados às eleições municipais de 2020 na corrida pela Prefeitura de Fortaleza, como conta o Carlos Alberto. O PSDB do Ceará já olha para o cenário da disputa pela Prefeitura de Fortaleza nas eleições de 2020 e começa a trabalhar o nome do deputado estadual Carlos Matos para o embate nas urnas. Matos, que concorreu a um novo mandato e não se reelegeu, recebeu uma boa votação na capital. Dos 38.265 votos, 20.417 foram obtidos na capital. É um nome com trajetória limpa na política e ganhou o estímulo do senador Tasso Gereissati para entrar na corrida pela prefeitura. Envolvido com a disputa pela presidência do Senado, Tasso Gereissati tem se dedicado pouco ao dia a dia da política no Ceará, mas, ao falar com interlocutores, a mensagem sobre Carlos Matos tem uma única direção: manda ele, Carlos Matos, bater pernas e andar. As palavras que circulam nos corredores do PSDB são interpretadas como incentivo.
O PSDB nunca elegeu um prefeito em Fortaleza e entre os aliados do maior líder da sigla no Ceará, que é o senador Tasso Gereissati, o único que chegou ao comando administrativo da capital foi o hoje pedetista Ciro Gomes. Filiado ao PMDB em 1988, Ciro se elegeu prefeito e em 1990 sucedeu como integrante do PSDB o então governador Tasso Gereissati. Os tucanos acreditam que com a renovação dos quadros é possível ocupar espaços e uma dessas estratégias é a disputa pela prefeitura da capital. Um caminho, no entendimento de alguns integrantes da sigla, que pode colocar o PSDB nos debates, é a apresentação de projetos e ideias, criando assim um canal para o renascimento nas urnas, no Legislativo e no Poder Executivo. Carlos Alberto, com notícias da política no Ceará, para o Alerta Geral. Bom, a proposta do senador cearense Tasso Gereissati é válida, mas eu quero dizer o seguinte, o Carlos Matos não conseguiu a reeleição, é um desafio que ele tem pessoal, inclusive também partidário. Vai ter que gastar muita sola de sapato, inclusive para fazer com que o PSDB se renasça, se reinvente, literalmente seja uma fênix, torcedor, para chegar em 2020 em condições de disputar a prefeitura da capital. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Na hora de embarcar no ônibus, facilite o troco. Pague sua passagem com cartão eletrônico ou notas de pequeno valor. Se você e um monte de gente adotar uma atitude simples assim, todo mundo sai ganhando. É muito mais agilidade e rapidez no embarque. Facilite o troco sempre que puder. Faça a diferença com boas atitudes. Campanha pela educação no transporte coletivo. Realização Sindônibus e Criarte. Alerta Geral. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. Quer capacitação? Tá na mão! Com o EAD Sebrae, você tem aulas gratuitas pelo celular quando e onde estiver. São cursos, oficinas, jogos e podcasts, todos gratuitos. Basta acessar ce.sebrae.com.br, clicar em cursos online, EAD, depois em faça login ou cadastre-se e preencher seus dados. Escolha o curso e clique em realizar matrícula. Pronto, sua aula já vai começar. Aproveite os cursos do EAD Sebrae, especialista em pequenos negócios. Alerta Geral. Violência se combate com tecnologia de ponta, inteligência e gente preparada. Com as câmeras do Zoom e o sistema policial indicativo de abordagem, o Espia, hoje é possível rastrear 24 horas por dia os veículos utilizados para a prática de crimes em todo o estado. Esse sistema de proteção do Ceará virou um modelo para todo o país. É com inteligência e integração de todas as forças que vamos melhorar a segurança a cada dia. Governo do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. A Cristina pega ônibus todos os dias e sabe que seu caminho não é apenas para a faculdade. O caminho da Cristina é realizar o sonho de ser pedagoga. A tecnologia do Sindônibus dá uma força. O aplicativo Meu Ônibus Fortaleza, o bilhete único, a biometria facial são alguns exemplos. Os colaboradores do Sindônibus pesquisam e desenvolvem tecnologia de ponta com reconhecimento nacional para a Cristina realizar o sonho dela e você os seus. Sindônibus, sua vida em movimento. Alerta Geral. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Alerta Geral. São 7 horas e 48 minutos. O Ceará amanheceu a terça-feira após 14 dias sem
um só ataque criminoso. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Ceará. A madrugada foi de tranquilidade na Grande Fortaleza e também em cidades do interior do Ceará. Assuntos que interessam a você, ouvinte. Os brasileiros estão na expectativa sobre a proposta de reforma previdenciária a ser apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro. Sátiro Salles. A equipe econômica do presidente Jair Bolsonaro ainda não apresentou as mudanças nas regras da aposentadoria, mas deu sinais de que pode ser anunciado em breve. As informações sobre a mudança na idade mínima para pedir aposentadoria, alteração no modelo de contribuição e uma regra de transição mais curta já começam a circular. Uma das novidades pode ser a inclusão de um regime de capitalização, ou seja, cada trabalhador faz a própria poupança, que é depositada em uma conta individual. No sistema atual, as contribuições dos trabalhadores da ativa bancam as aposentadorias. Há um temor de que com este sistema, beneficiários previdenciários fiquem bem abaixo do valor do salário mínimo. Segundo o IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, no Chile, o país que implantou este modelo, as aposentadorias pagas hoje são 30% do que se ganhava antes da mudança, ou seja, perderam 70% da renda. Técnicos do governo federal tentam encontrar um caminho para, no projeto a ser enviado ao Congresso Nacional, não copie os erros da Previdência Social chilena. A PEC, proposta de emenda à Constituição, precisa passar por 2 turnos de votação na Câmara e 2 no Senado. É preciso conquistar a votação de 3 de 5 dos membros de cada casa. São 308 votos na Câmara e 49 no Senado. Com informações sobre o futuro da Previdência, Sátiro Salles para o Alerta Geral. São 7 horas e 51 minutos. Jornalista Beto Almeida, reforma da Previdência Social é um assunto do café da manhã, do almoço e do jantar dos brasileiros e dos cearenses. Todo dia, Luciano. Inclusive, enquanto o governo não mandar de forma definitiva essa proposta para a Câmara, para o Congresso Nacional aprovar. Porque, na realidade, tudo isso aí que a gente está falando, que vem falando até agora, são propostas, são termos que ainda não foram ajustados, que ninguém sabe exatamente como é que o presidente Jair Bolsonaro vai de fato encaminhar com a sua equipe. Até mas agora, tem gente se aposentando nesse momento. Inclusive, tem uma manchete hoje que é do Estado de São Paulo, que diz o seguinte: 142 deputados federais já podem se aposentar, Luciano, com salário, sabe de quanto? Até 34 mil reais. Enquanto a reforma da Previdência não é aprovada, 142 deputados ou ex-deputados poderão pedir aposentadoria parlamentar, Luciano. Isso já a partir de 1º de fevereiro, com um valor que em alguns casos pode chegar a isso que eu te falei, quase 34 mil. Eles são beneficiários, diga-se de passagem, do Instituto de Previdência dos Congressistas. É válido para os que ingressaram nesse sistema até 1997. O que me chama a atenção nessa matéria é que esses deputados podem se aposentar com até 50 anos, Luciano. Me chama... 50 anos de idade. De idade, claro. E 8 anos de contribuição, ou seja, 2 mandatos. Com 2 mandatos já são suficientes aí para se obter 26% do salário do parlamentar. O que me traz aqui é aquela declaração dada pelo Paulo Guedes, o ministro o superministro da Economia, quando ele disse o seguinte, que o difícil na aprovação da reforma da Previdência, Luciano, é que exatamente quem legisla e quem julga são beneficiários de aposentadorias especiais, gordas. Quem está na outra ponta, que é a população, meu amigo, aí essa sofre. São 7 horas e 52 minutos. O Carlos Alberto Alencar está chegando com uma informação importante para os pais de estudantes que nesse momento sofrem com a compra de material escolar. Você, Beto Almeida, uma boa terça-feira. Uma boa terça, até amanhã. Daqui a pouquinho, então, nós teremos as informações com Carlos Alberto Alencar. 7 horas e 53 minutos. A aposentadoria por idade mínima afetará mais segurados em estados ricos. Vamos à redação, Marcelo Raulino. Uma idade mínima para a aposentadoria, conforme vem sendo estudado pelo governo de Jair Bolsonaro, afetará em maior grau estados mais desenvolvidos, segundo dados do INSS. Informações do governo atualizadas até o fim de 2017 mostram que em São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais, homens e mulheres se aposentam por tempo de contribuição mais cedo que a média nacional. O benefício deve ser principal alvo da reforma.
Em sua estratégia para convencer a população e o Congresso sobre a necessidade de mudar as regras da Previdência, a equipe de Bolsonaro planeja usar o discurso de que a reforma irá combater a desigualdade regional. A proposta deve ser enviada aos deputados e senadores na primeira quinzena de fevereiro. Pelo INSS, há duas formas de aposentadoria. Uma é por idade e a outra por tempo de contribuição. A reforma da Previdência buscará atacar essencialmente o segundo modelo de aposentadoria. Por esse sistema, em Santa Catarina, estado com menor média, um homem geralmente se aposenta com 53 anos, enquanto Tocantins e Pará registram 59, a maior média entre os estados. No Ceará, a média fica nos 58 anos. No país, a média é de 56 anos. Quem se aposenta por tempo de contribuição recebe, em média, R$ 2.320,95 por mês. Já o valor médio do benefício por idade está em R$ 1.129,31. Direto da redação, Marcelo Raulino para o Alerta Geral. Economia e o seu bolso, com o jornalista Carlos Alberto Alencar. Olá, Luzenô. Olá, ouvintes do Alerta Geral. Material escolar pode variar até 983% em Fortaleza. Acredite, pois é isso mesmo. Uma pesquisa divulgada pelo Procon Fortaleza, ontem, segunda-feira, indica essa variação quase de 1.000%, 983% no preço dos produtos de material escolar. Dos 60 itens analisados pelo estudo do Procon, foi constatada uma variação de 983,33% no preço da mochila Costas tamanho G. Os valores vão de R$ 18,00 a R$ 195,00. No entanto, para esse tipo de produto, existem diversos modelos em oferta nas 8 lojas e livrarias de varejo em que foi feita a pesquisa. A pesquisa verificou ainda que outros produtos como lápis, caneta, apontador com ou sem coletor e borracha, além de mochilas com carrinho, podem variar até 10 vezes entre o estabelecimento mais barato e o mais caro. As escolas não podem exigir a compra de itens considerados abusivos, de acordo com a Lei Federal número 12.886/13, e alerta o Procon de Fortaleza. Entre estes itens estão produtos como algodão, álcool, argila, balões, caneta para lousa, carimbo e cartolina em geral. Escolas só podem pedir uma resma de papel por aluno. Mais do que isso, já pode ser considerado abusivo, afirma o Procon Fortaleza. Identificando alguns dos itens considerados abusivos, os pais devem pedir a retirada imediata do produto da lista, sob pena de a escola ser multada em até R$ 11 milhões, segundo a diretora do Procon Fortaleza, Cláudia Santos. As denúncias contra as cobranças abusivas no valor dos produtos podem ser feitas de forma anônima. Você pode denunciar pelo aplicativo do Procon Fortaleza e pela Central de Atendimento ao Consumidor, número 151. O órgão também dá outras dicas para economizar, como verificar antes de comprar se existem itens que sobraram do ano anterior, ou mesmo organizar um bazar de trocas de artigos escolares em bom estado entre amigos ou vizinhos, por exemplo. Pesquise também em sebos, inclusive pela internet. Algumas lojas concedem descontos para compras em grupos ou grandes quantidades ou venda por atacado. Produtos importados seguem as mesmas regras das marcas nacionais, resguardados os direitos do CDC. Evite comprar no comércio informal, pois isso pode dificultar a troca ou a assistência se houver necessidade disso. Carlos Alberto Alencar para o Alerta Geral. Alerta Geral. Esporte.
Chegou a hora de falar de esportes. A Copa São Paulo de Futebol Júnior já está indo para as oitavas de final. Mas vamos voltar lá para a segunda fase. O Fortaleza jogou no último sábado contra a equipe do Visão Celeste. E o Tricolor, infelizmente, perdeu pelo placar de 2-1 e está eliminado da competição. A Copinha prosseguiu com vários jogos no dia de ontem, que definiram as oitavas de final. Agora vamos falando do vai e vem do futebol brasileiro. O jogador Arrascaeta, contratado pelo Flamengo por 15 milhões de euros, cerca de 64 milhões de reais, foi apresentado no dia de ontem. O uruguaio vai vestir a camisa 14, número que em 2018 era usado por Vitinho, que agora usa a número 11, que pertencia ao jogador Paquetá, que foi vendido para a Itália. A esposa do jogador Ganso diz que São Paulo não quer o meia e descarta a volta ao Santos, pois teve problema com o Sampaoli quando mesmo era treinador lá na Europa. Agora o jogador, aqui no Brasil, está mais próximo do Fluminense, mas o entrave está no salário, pois o clube carioca tem um teto salarial de 150 mil reais, bem abaixo do salário do atleta. O Palmeiras se aproxima de um acerto com o meio atacante Ricardo Goulart, depois que os chineses concordaram em liberar o jogador por empréstimo por um ano para o Palmeiras. A negociação entre jogador e clube já está bem encaminhada. Vamos aguardar os próximos episódios. Recém-contratado, Matheus Galdesani vai desfalcar o Internacional por pelo menos 7 meses, sem ter sequer estreado. O volante rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito durante o treino na manhã de ontem no CT do clube. Agora vamos falando do futebol cearense. O Fortaleza anunciou a contratação do volante uruguaio Santiago Romero. O jogador estava defendendo o Nacional do Uruguai e chega por empréstimo por um ano. O atleta de 28 anos reforça o Leão para a temporada 2019. E mais um estrangeiro deve estar pintando no Fortaleza. Trata-se do zagueiro colombiano Juan Quinteiro, de 23 anos. O jogador tem 1,86 m de altura e defendeu por último a equipe do Deportivo Cali da Colômbia. Vamos aguardar. E agora vamos falando da Copa do Nordeste. A competição começa hoje, terça-feira, com 3 jogos, todos às 21h30. O CSA de Alagoas recebe no Rei Pelé a equipe do Vitória da Bahia. Já no Almeidão, o Botafogo da Paraíba recebe o Santa Cruz. E lá nos Aflitos, em Pernambuco, o Náutico recebe o Fortaleza. O Ceará estreia quinta-feira no Castelão contra o Sampaio Correia. Boa sorte para os representantes do nosso futebol na Copa do Nordeste, a Lampions League. Falando de esportes, de Assis Lira para o Alerta Geral. Final da edição do programa de hoje, mais uma vez agradecendo o seu carinho, a sua audiência, lembrando que em instantes no site cearagora.com.br na íntegra você tem todas as informações do programa de hoje. Tenham todos uma excelente terça-feira. Não esqueça o nosso encontro amanhã às 7h. Um abraço, bom dia e até lá. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral.